Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, o Wilton falando com vocês, seja muito bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para que você possa ter acesso a todo o conteúdo, entender todas as histórias, enfim, aproveitar essa informação da melhor maneira possível. Para mim é um prazer estar recebendo todos vocês aqui, que vocês possam aproveitar mais um episódio, mais uma gravação, e hoje nós temos aqui convidados super especiais. Estamos recebendo aqui Adriano e Kátia, olha só. Eles são administradores e mantenedores do nosso querido Teatro Santo Agostinho, que eu já te convido a você ir lá para você poder assistir uma peça de teatro, assistir um evento e conhecer de perto esse teatro. Mas essa história é muito longa e muito interessante, e eu quero convidar todos vocês a poderem, nesse momento, entender um pouquinho junto com eles. Eu tô aqui junto para a gente desfrutar, descobrir e entender essa história que eles vão contar para todos nós aqui. Seja muito bem-vindo ao canal e vamos que vamos. Primeiro eu quero agradecer a Adriano, Kátia, de estar aqui, a ter aceito o convite, de poder estar aqui no podcast para contar um pouquinho da história de vocês. Sejam muito bem-vindos. Nós que agradecemos o convite, é um prazer para a gente participar e poder contar um pouquinho dessa nossa história, né? Que legal. Seja bem-vindo, Adriano. Obrigado, prazer estar aqui com você. Somos admiradores do seu trabalho, da Paloma, e pra gente é um orgulho estar aqui. Que legal, que bacana. Eu acho que a gente já se conhece há quase 9 anos, né? 9 anos. Faz tempo, é isso mesmo. Tá indo para 9 anos aí que a gente tá anos. lá no teatro junto também, realizando muitas coisas bacanas. Carnaval, primeiro, nós nos conhecemos, primeiro evento lá, Carnaval de 2015. Olha 2015. só, que legal, que bacana, hein? Sim. Bastante tempo, né? Bastante tempo. Que bom. Que bom, né? Que bom, né? Estamos em 2024, bastante tempo já. Que legal. Vamos entender um pouquinho dessa história, entender onde é que vocês começaram, né? Até chegar no teatro também. Acho que vocês têm essa história inicial. Como é que é tudo isso? Vamos lá, começamos com o Adriano. Bem, a história do teatro vem de família. Tá. Né? Já isso da minha mãe, da adolescência da minha mãe. E depois meu tio, ela colocou meu tio no teatro. Meu tio foi seguiu a carreira. Hoje é um dos maiores atores, premiadíssimos, né? Autores, atores da história do nosso teatro, que é o Ronaldo Sembroni. É isso que eu ia dizer. Um dos grandes, super premiado. E eu comecei com 5 anos de idade, mas no palco. Já no palco? No palco. Que fazendo legal. teatro infantil. Com 5 anos, até os 15 aproximadamente, trabalhei como ator. Mas esse meio termo meu pai e meu irmão mais velho na parte técnica, luz, cenário, som. E eu sempre gostei, desde pequenininho. Eu ia me enfiando, né, curiosidade, até um dia que eu resolvi sair do palco e ir para essa parte, para o staff, aí para a parte técnica. E teve alguma coisa que te motivou a fazer isso? É você pegar porque quando você assiste um seriado, a TV, cinema, teatro, você tá vendo o resultado final. Exato. Mas o que gera em torno, o universo que gera em torno é muito grande. Então essa coisa de você pegar do zero algo e transformar numa peça de teatro, aquela iluminação, o som, o cenário. Então a magia, para mim, isso me seduziu. Essa magia de você chegar num palco vazio, que só tem a caixa preta, né, que são as cortinas, chama de caixa preta, que são as cortinas, né, preta, e ali você criar toda uma história. Isso acabou me seduzindo, e dos 15 em diante. Eu até te perguntei, na verdade, porque é muito natural hoje em dia a gente falar de ator, de artista, né? E isso acaba seduzindo muito mais a pessoa do que em si uma produção. Eu acho que é natural isso de acontecer. Verdade. Então, quando você falou que começou ao contrário, veio do palco e depois foi pra produção, eu falei, poxa, o que será que chamou a atenção dele trocar, né? E não é tão comum assim. Mas que legal, eu fico muito feliz de ver isso. Eu acho que inspira muita gente, porque às vezes você tem pessoas que também estão nessa linha de raciocínio e tem esse receio de acha que é só o palco. Eu acho que tem muita coisa para fazer do que só o palco, né? Tem bastante coisa que uma pessoa teatro, pode fazer ali. Principalmente cinema, né? Cinema também é muito... É muita gente envolvida. É muita gente envolvida no cinema. Para produção, que legal. Cinema, te dá um exemplo. Você tem lá um trabalho
da pessoa que trabalha como continuista. Eu tô gravando, a câmera tá me pegando aqui. Sim. Aí se grava um take assim. Aí depois, outra vez, a câmera de lá te gravando. E a pessoa, esse copo ele vai ter que estar aqui. Ele não pode estar aqui. Então tem um Legal. profissional que cuida Tem que ter toda uma só condição. disso. Só do- Isso eu estou dando exemplo. Isso Sim. tem muitos profissionais. Então, tem um pequeno exemplo disso. Quer dizer, Que legal. não só a pessoa que, às vezes, ele fez essa taça, ele criou. Ele é um cenógrafo, ele criou, é um artista que criou o cenário, adereço, enfim. E no teatro tem isso também. É que acho que assim, tem muita gente que acaba não aparece o seu Sim. trabalho, mas não aparece você como pessoa, né? Isso. Mas em volta de tudo, acho que tem muito isso. O aparecer o trabalho, mas talvez não a pessoa. E é como você disse, a gente vê tudo pronto, e para quem tá assistindo, é o pronto, né? Não consegue ver o que tá por trás. Tanto que hoje eu tenho dificuldade de assistir, por exemplo, um show verdade. ou um grande musical. É mesmo? Meu foco não está no ator. Ou não Olha. tá na parte técnica. Caramba, Eu fico olhando toda a O cenário, movimentação, iluminação, cenário, tudo. movimentação do cenário, tudo isso. interessante. Eu acabo saindo do foco do artista Sim. principal e indo para essa parte. E você, Kátia, como é que tudo isso surgiu? Já de criancinha tava no palco ou não? Eu comecei com 11 anos. Tá. Também, mas comecei assim na passarela, eu adorava. Legal. Ficava assistindo televisão quando eu era pequena, eu falava, nossa, eu acho isso muito legal. Desfilar, eu achava bonito, moda. E aí comecei a fazer um curso, depois consegui fazer alguns desfiles consideráveis, assim, trabalhei com isso durante um tempo, mas depois algo me chamou a atenção, que era o teatro. Aí eu falei, nossa, acho que isso é muito mais interessante, porque a gente pode ser quem a gente quiser. É igual ele estava falando, o teatro é mágico, né? Então você pode ser quem você quiser. É uma magia. Você pode ser rico, pobre, e você ensina muito. Então fui fazer curso de teatro. Fiz curso de teatro, fiz minha primeira peça, e tudo nesse período aí de adolescente. Falei, acho que é isso que eu quero para mim. Comecei a estudar, fui fazendo, entrei numa companhia de teatro. Trabalhei durante, acho que 8, 9 anos com essa companhia, e dentro dessa companhia foi uma escola, porque eu aprendi muita coisa na prática, além do que eu já tinha estudado, né? Porque todo mundo começa fazendo um cursinho básico ali, e depois a gente vai praticando mesmo, até conseguir tirar o DRT, que a gente fala que é o registro na carteira profissional, com muitas horas de trabalho ali, juntando todo um portfólio. E assim foi. Continuei, trabalhei durante muito tempo, fiz nessa companhia, chegou uma época que eu trabalhava, acho que com 15, 16 espetáculos ao mesmo tempo. Caramba. Então, eu trabalhava de segunda a segunda. Tinha vezes que eu me apresentava 4, 5 vezes no mesmo dia e com peças diferentes. De manhã era uma peça infantil, aí à tarde era outra adulta, à noite era infantil misturado com adulto, e era tudo assim, vários naquele dia. Então, muitas vezes, eu estava fazendo uma peça infantil, aí daqui a pouco entrava uma peça adulta, voltava para o infantil e era o tempo inteiro. Montava cenário, desmontava cenário. Então, isso foi sendo uma escola para mim, porque eu fui aprendendo muito mais assim na prática. E foi maravilhoso. Aí depois eu consegui entrar, fiz outros trabalhos, consegui entrar numa peça muito bacana que se chama Trair e Coçar é Só Começar, que muitas pessoas Essa é bem famosa. devem conhecer. Entrou pro Guinness, né? Entrou Uma no peça Guinness, no mundo, que né? mais Que ficou em mais ficou cartaz. tempo em cartaz. É aquela das freiras, né? Não, Essa é Trair não, era da empregada. Da empregada, Olinda, da das Olinda, freiras, do Marcos era as Caruso. Noviças Rebeldes. As Noviças Rebeldes. Noviças Rebeldes. Eu trabalhei com Que ele ele 6 trabalhou, anos. Eu acho que eu cheguei, essa das freiras, eu cheguei a assistir num teatro em Jundiaí, no Politeama. Sim. Mas eu devia ter, sei lá, uns 12, 13 anos. Isso me marcou muito, essa peça das freiras. Eu sempre me confundo esse nome. Se for entre 95 até 99, eu era o responsável técnico por esse espetáculo. Pode ser, pode você ser. Precisava trabalhou fazer as durante contas aí muitos da minha anos. idade, mas pode ser. É lá no Politeama, em Jundiaí. Sim. Foi bem interessante. Aí me marcou, foi uma época que me marcou muito, né? Eu não era muito do teatro, me levaram, eu falei, nossa, que interessante. E essa produção que a Kátia trabalhava, ela fazia tanto espetáculo assim, de segunda a segunda, bastante. porque o público chama de projeto escola. Era específico, era um ok. público específico. Ou a gente ia, eu falo gente porque eu trabalhei muitos anos com isso também. Ou a gente ia
levava o teatro à escola, com toda a estrutura, ou a escola vinha ao teatro. ia ao teatro. Ah. No interior, por exemplo, chegava em cidades do interior, você ficava de segunda a sexta, dependendo do porte da cidade, você ficava apresentando para as escolas, lá, por exemplo, no Politeama. Que legal. Ela já fez várias sessões lá também, lá em Jundiaí. E aí, no final de semana, fazia para o público em geral. E durante a semana fazia isso. No Santo Agostinho, teve um ano que nós levamos 120 mil crianças. Meu Deus, Loucura. é muita criança. Eram 4, 5 sessões por dia. Caramba. Tinha vezes... lá, às vezes eu fazia 5 sessões e cada uma tinha 700 crianças. Caramba. O que me chama a atenção quando você estava falando de trocar de uma peça para outra é a questão muito da memória que você precisa ter, porque eu fico imaginando, você está gravando numa situação que você guardou de uma peça e de repente você já vira para outra que é completamente diferente, né? Totalmente. E pô, você tem que ir, senão para se perder é bem fácil. Tem que prestar muita atenção. Eu imagino. Já teve um espetáculo, nessa época eu fazia vários espetáculos e muitos eram para a escola porque os adolescentes na época de vestibular tinham que estudar os livros específicos para prestar o vestibular. E era uma forma muito mais gostosa daquilo fixar na cabeça do adolescente. Tá. Né, dele estudar aquele livro, que às vezes tinha uma linguagem que para ele era chata, mas ele vendo no teatro, ele entendia a história e aí ele ia querer ler o livro e ficava mais fácil para fazer a prova. Então, eu lembro que eram todas obras literárias. E tinha uma peça que eu fazia 7 personagens. E a troca de roupa era em 2 segundos. Era assim, saía do palco, já voltava, e era uma peça de época, então tinha que trocar o chapéu, tinha luva, colar, o vestido, o sapato, então era assim, o tempo inteiro, Não era tudo isso. muito rápido. Os trejeitos, voz, cada personagem era às de um vezes jeito. Você vai fazer um personagem mais velho, você tem que mudar o timbre da voz, os trejeitos, a caracterização. então não é só, tem uma coisa que ela não falou, é só figurino. Que eu acho que é típico de teatro também. O teatro, em vários momentos, ele tem uma forma de você levar uma informação para as pessoas de uma maneira diferente. Que nem, por exemplo, para o estudante. Você conseguir levar esse conteúdo para ele através do teatro. Isso. Tem os musicais. Você levar uma música interpretada de uma maneira diferente. Isso é interessante no teatro. Isso eu acho que magia. é o melhor. É o que mais me chamou a atenção para ficar mesmo nessa área. Porque, imagina só... Sabe, você mudar a vida de uma pessoa através de uma história. Exatamente. Né? E a gente fez muito isso, fiz muito isso durante muitos anos. Inclusive tem uma peça que eu não canso de falar sobre ela, que a gente fez, até no caso era produção nossa, né? Tá. Que era do Chico Xavier, que se chamava A Vida Continua. E baseado no livro, uma adaptação de um livro dele. Isso, exatamente. E era muito bom porque essa peça mudou muito a vida das pessoas. A história, a trajetória de incentivo da vida. E o que mais me chamava a atenção era no final do espetáculo, a gente recebia muitas cartas e e-mails, né, de pessoas que falavam que às vezes estavam com muita depressão, sem um rumo na vida, já não tinha mais esperança. E quando assistia o espetáculo, acendia lá uma luzinha e a pessoa via uma esperança, ia, mudava. Então, assim, o teatro é isso, é a gente poder levar essa mensagem e mudar a vida das pessoas de alguma forma, né? Principalmente rindo, que a comédia é a melhor coisa, né, que tem para fazer. Mas eu gosto, eu acho assim super divertido, tanto a parte de comédia quanto às vezes uma história bem contada. Isso é muito interessante. Eu gosto demais de história. Então, assim, você tá ali, você vê uma história bem contada, bem dinâmica, é bem interessante. Se aprende muita coisa. Sim. Teatro é fascinante nessa parte. Sim, e você tem pro ator, né? E depois de muito tempo, a Kátia, de tanto insistir, eu fiz uma peça com ela. Ah, é verdade. Ela falou assim, não, você precisa atuar comigo. Eu falei, era não, não quero meu sonho, mais. eu queria mais, contracenar com ele. Não quero mais. Legal. Aí, porque o teatro ele tem uma rotina, antes de você estrear. A TV, não, a dinâmica da TV já é mais rápido. O ator vai numa novela, por exemplo, ele pegou à noite o roteiro e ele tem que decorar para gravar já. Então você mal ensaia. Você tem passagens, marcações, né? Ó, você vai aqui, você pega aqui, mora a história para aquela câmera. O diretor, a equipe faz isso e já grava. E novela tem muito disso, que depende de como é que o público vai receber. Às vezes um personagem é pequenininho, só que o público tá gostando e o autor
ele começa a cativa mudar tanto, né, que aquele acaba personagem ficando mais aumentando um tempo. pouco, ficando Tá. mais tempo, é pela audiência e tal. Repercussão. O teatro já não tem isso, mas o teatro, uma peça, em média, você vai ensaiar 3 meses uma peça. Então, essa Interessante. rotina de você repetir, ensaiar, ensaia, os detalhes. ensaia. Sim. Os É tudo detalhes, muito calculado, para não ter erro. E isso é uma das coisas que eu acabei. Eu prefiro fazer 1000 apresentações do que fazer um ensaio. Porque eu Caraca. gosto já da ação, já, né? Mas aí depois de muito tempo ela insistiu Como chamava a tanto. peça? As Vidas de As Emmanuel. Vidas de Emmanuel. Baseado Também também numa baseado trilogia do Chico Xavier. Ah, legal. E Era de época. era de época, passava no Império Romano. E teve uma cena que era uma cena que minha personagem falava que tinha assassinado o filho do senador. E às vezes eu me desconcentrava de ver as pessoas chorando. Caramba. Na plateia. Eu falava assim, A gente nossa, consegue ver isso, eu tô isso é bom, passando, gente, meu olha tudo. trabalho está dando resultado, porque Sim, a sim. emoção, porque eu chorava na cena dela. Sim. Eu na coxia, vendo a cena dela, eu me emocionava todo dia vendo a cena dela. E aí você vê o público emocionado, as pessoas Sim. chorando. A reação, A reação, ali é. na hora. Isso que é a magia do teatro. É na hora. Tanto Claro. o riso como o choro é na hora. Então você tem isso de volta na hora. E aquilo Isso te é bom. enche, né? Essa Te é a dá, diferença o do teatro. combustível, né? Sim. É de você... Para mim, era muito especial, porque eu tava com ela em cena e olhando assim, não era... A gente tem espetáculos que Sim. a gente fala que é a quarta parede. O que seria? É como se na sua imaginação, na sua mente, houvesse mesmo uma quarta parede na você não tem plateia. contato Você com não o tem público, contato, em você momento não nenhum. olha para o público, momento algum, você olha para a plateia. É até uma sempre curiosidade. aqui, Não sempre se aqui. faz isso. Não se conecta com a plateia nesse Depende sentido. do espetáculo. Depende Ah, da tá. proposta. Se é uma Tá. comédia, se é mais solta, às vezes você brinca com alguém na plateia, ou às vezes uma pessoa soltou tem uma risada Tá. diferente das outras. Aí o você ator já tem essa liberdade essa de liberdade. Acho que a quebrar a temperatura, quarta né? parede. Sim. Ele Isso. mede Mas como tem é que as espetá- coisas... Isso tem mesmo. espetáculo Você tem que sentir na hora. que É você tudo na hora. não tem, Tá. você não interage com a plateia, você nem olha para a plateia. Legal. Se você tiver que olhar para frente, você vai olhar para cima. Que, aliás, Mas é um nunca- teste de concentração para o de ator. Porque concentração, tem sim. vezes que você não Interessante. pode fazer isso e tudo te leva a isso. Aí você tem que se concentrar e não pode, em momento algum, quebrar. Que É legal. muito difícil, né? Eu acho que esses pormenores que são técnicas e bastidores é muito interessante quando a gente conversa, exatamente porque a maioria não tem a noção disso, não tem o conhecimento, obviamente, não é profissional na área, não vai saber mesmo, né? E acaba vendo tudo muito pronto. Então fala, como será que acontece? Mas tem todos esses detalhes, Sim. tem todas essas técnicas. Eu vou dizer da minha parte, por exemplo, eu olhando televisão, acho que no teatro é igual isso. Essa questão do choro. E desde criança, olhando novelas, eu falava, mas como chora? Como consegue chorar naquela hora ali? O que ele fez para acontecer? Não é possível. E até hoje, para ser bem sincero, eu fico me imaginando como ele consegue, né? Não sei se tem alguma coisa... A Kátia pode falar melhor que eu, mas você, porque ela, né, sempre atuou. Quando eu digo alguma coisa, é se há alguma coisa física que é feita para aquilo acontecer, ou a pessoa consegue buscar mesmo dentro dela. Você Tem tem as algumas duas técnicas. coisas. Primeiro, Ah. você pode entrar realmente na personagem e Puxar. Você e tá sentir o que muito ela está profundo. sentindo naquele momento. Tem pessoas que pensam em coisa triste, em situações que o próprio ator, né, Já passou e você tem que buscar essas memórias Sim. para você conseguir colocar aquilo naquele momento. Mas muitas vezes o ator ele entrou tanto na Ele história, está muito dentro Tá da envolvido. história. envolvido Isso, na exatamente. história que Tá. ele vive a vida da personagem. Mas que não é nada fácil. Eu acho que Não. de um Não, jeito ou de e outro, você para mim, tem que- continua sendo algo... E você tem que ir construindo isso desde o início, porque vamos supor assim, você sabe que na metade do espetáculo você tem essa cena que você vai ter que chorar. Tá. Então mesmo Então já vem de antes. já vem do início. Tá. Porque você já tem que se envolver com a história e você já vai buscando aquilo. Mesmo você, se for uma parte que você esteja fazendo as pessoas rirem, você automaticamente já tem que estar pensando lá na frente. Então, Legal. o tempo inteiro tem que ter essa atenção. E aí, trabalhando isso dentro de você. E quando for chegando naquele momento, aquilo explode. Aí vai na hora. Então, Legal. é muito assim. Você tem que ficar atento o tempo inteiro.
Que diferente, né? E eu acho que também não é toda hora que é 100%, né? Eu acho que também deve ter os seus probleminhas no meio do caminho, né? Sim. Hoje não tô muito bem, hoje já não tô muito legal. Geralmente, inclusive, aconteceu uma situação comigo nessa peça do Trair e Coçar, que foi em 2008, se eu não me engano. Meu pai havia falecido e eu tinha espetáculo, né? Então, às 5 da tarde, eu enterrei o meu pai. E às 9 da noite eu tava subindo no palco para fazer a peça. Muito bom fazer você as falar pessoas isso. Sorrirem. Então foi o dia mais difícil. E não tem essa. Você tem que ir. Exatamente. Não tem para onde correr. Principalmente no teatro. Eu sempre falo para as pessoas que até quem está entrando, funcionário novo... Muito comprometimento. Eu brinco que, assim, não comparando as profissões... Mas a pessoa que não estou comparando, mas eu coloco como se fosse o trabalho de um médico. Tá. Que para ele, quando ele é chamado, ele tem que ir. Que médico é assim, né? Sim. Não tem. Tem que estar disponível. Ele tem que estar disponível praticamente Exato. 24 horas. Então, no nosso caso, é assim: no caso, a Kátia, ela tinha uma plateia de 500, 600 pessoas. O compromisso, ela tem que fazer. Uhum. Na minha família, tinha uma pessoa que era o alicerce, o que segurava a família toda, que era a minha avó. E a minha avó era aquela italianona, e ela que abraçava mesmo a família toda. Ela faleceu num dia, e ela era muito querida pela classe artística, muito querida. Que legal. E por causa da família, era muito conhecida. Muita gente que hoje... faz sucesso na TV, teatro, cinema, muita gente a gente conhece, muitas pessoas começaram com o meu tio, fizeram os seus primeiros trabalhos com o meu tio, então a gente conhece muita gente do meio artístico, né? E minha avó era uma pessoa muito querida, e ela faleceu no dia que eu tinha espetáculo As Noviças Rebeldes, no Teatro Imprensa, sessão lotada. O meu tio ia entrar em cena. Ele recebeu a notícia 5 minutos... Ela já estava mal, né? Já estava preparada. Sim. Já fazia muito tempo que ela lutava com a doença, enfim. E ele recebeu a notícia 5 minutos antes de entrar em cena. E detalhe, ele faz uma velhinha... Uma velha de... Uma senhora. Perdão. Uma senhora de 90 anos. Sim. Uma senhora italiana. Que essa peça chama Donana. E é uma peça que virou até folclore do nosso teatro, porque... falaram que ele tirou os dentes para fazer o personagem, né? Enfim, virou até uma lenda urbana, vamos dizer assim. Porque é muito real. É muito real. Ele caracterizado o personagem, você não fala que é um homem. É uma das peças mais premiadas da história. Ganhou festivais na Europa, festivais nos Estados Unidos, em Cuba, é super premiado. Então ele faz essa senhorinha. E ele entra em cena para fazer esse personagem que era minha avó. Sim. Né? Minha avó, minha mãe. Lembrava aquilo, né? Era muito parecida. E ele entrou em cena, meu pai estava em cartaz com outro espetáculo, meu irmão num show. Quer dizer, a família toda recebeu essa notícia que o esteio da nossa família lá, que o alicerce, tinha falecido, e todos, sem exceção, todos fizemos nosso trabalho. Para depois, né? Exatamente. Mas no caso dela foi isso. Meu pai também. Meu pai faleceu, eu trabalhei à noite. Então e pior dela é que ela foi fazer as pessoas... o trabalho era uma comédia, então ela foi fazer... As pessoas rirem, aí ela coisa divertido então, dentro de algo triste. O ator não tem muito isso. Sim. É o que a gente às vezes até fala, né? Igual do jogador de futebol. Poxa, ele jogou mal hoje, que as pessoas esquecem que ali atrás daquele jogador é um ser humano. Sim, há uma vida. Há uma vida. E há sentimentos. Então, é a mesma coisa com o ator, né? O ator, ele tem sentimento. Mas você sabe que eu tenho uma definição muito clara para isso, e eu acho que ajuda muito o entendimento. Pode ser exercido em todas as profissões, talvez umas mais, outras menos. Que eu acho que é o envolvimento. As pessoas, elas estão envolvidas com aquilo. Eu acho que quando tem lá um espetáculo, pessoas esperando, se você é uma pessoa envolvida com aquilo, que para mim o envolvimento ele tá acima do compromisso, você é envolvido com aquilo, você não tem coragem de deixar aquilo. Sim. É isso mesmo. O comprometido, ele é um cara muito fiel, mas eu digo que ele tem uma barreira, ele não tá envolvido. Tem uma historinha do porco e da galinha, né? Você tem a refeição, a galinha ela é comprometida, ela bota o ovo, você come, ela continua viva.
o porco dá a vida, ele entrega a carne. Sim. Então, existe comprometimento, existe envolvimento. Você tá certo. Exatamente. É isso mesmo. Então, algumas profissões, elas são muito envolventes e você tá envolvido com aquilo. Você não tem coragem de deixar Sim. aquilo e falar, cara, eu não posso fazer isso. Há não pessoas tem como. ali, eu tenho que talvez sair de mim um pouco, ir lá, cumprir com o que eu preciso, depois eu Isso. volto e resolvo isso. É isso mesmo. É bem assim. É dessa maneira. Aliás, até no nosso casamento foi assim, né? Ah, Que, é? inclusive, depois a gente se conheceu, eu fui fazer a apresentação de uma peça minha lá no teatro, que fazia pouco tempo, né, que tinha inaugurado. E aí a gente se conheceu, passou... No início a gente não olhava um para a cara do outro, a gente se odiava. Ah, mesmo? Vocês não se davam? Verdade. A gente se odiava. E então a gente mal se cumprimentava, assim, e depois de um tempo a gente foi se aproximando e tudo. E entre namoro, noivado, casamento foi o quê? 2 anos. 2 anos. Tá. Foi tudo muito rápido. E no casamento foi assim também. A gente estava trabalhando e foi tudo corrido. Tivemos que achar uma pausa Uma na agenda pausa dela. na agenda. E no teatro, pra falar assim, Pra poder dá pra gente... conseguir. Tanto que a gente, assim, a gente organizou o casamento em 28 dias. Olha, Foi, Tipo, vamos casar. acho que foi um recorde, um né? recorde. Tanto pô, que, um assim, mês? Foi Um muito mês vocês rápido. organizaram tudo? A gente vai poder casar esse dia. Aí depois foi atrás de tudo. Mas eu volto na tecla, envolvimento sim. com a parte profissional. É difícil. Eu vivencio muito isso, vejo pessoas que são assim. Quando você tem esse envolvimento, é difícil. Porque você tá ali no trabalho, você diz assim, tudo bem, tenho as minhas outras coisas, Sim, mas eu eu tenho sei. que encaixar. Eu não vou... E não dá pra Tanto ver, Eu não. vou que- parar tudo pra Tanto fazer que isso aconteceu agora. assim, algo peculiar, engraçado, né? Que eu fui comprar aliança, eu casei sábado, eu fui comprar na sexta. Tá. A aliança. Olha lá. E aí eu cheguei na loja, falei, ó, escolhemos, né, o modelo. Aí quando ela foi gravar a data, ela, amanhã, ela começou a gritar comigo. A A vendedora. Você é vendedora, louco? você é louco? Eu falei, moça, tá aqui a pronta entrega. Então, eu posso chegar 1 hora antes do casamento, ué, mas pois é. aqui a pronta entrega. Posso estar indo pra informa- igreja e pegar aqui, É a né? informação que você tá me passando. Então, eu tô tranquilo. Eu venho aqui nesse shopping uma vez por semana, eu passo, perguntei aqui já. Você falou, pronta entrega. Então, Em tudo É. foi assim. Mas Todo ela lugar que assustou, né? chegava... assustou. Imagina, pessoal. Ela ficou nervosa e eu não. Mas foi assim, que você falou, o comprometimento, a dedicação, não. A gente mudou tudo em prol do trabalho, né? Eu vou Do até profissionalismo. aproveitar esse gancho, pedir para colocar o logo do teatro aqui para a galera poder conhecer e já entrar nessa história do teatro, porque pelo que eu entendi, vocês se conheceram no teatro, né? Sim. No Teatro Santo Agostinho. Como é que foi? Você foi fazer uma peça? Isso. Eu fui... A minha produtora alugou o espaço para fazer, acho que 1 ou 2 meses em cartaz de uma peça infantil. Na época era o Casamento da Dona Baratinha. Olha só. É muito legal o espetáculo. E aí, ficamos em cartaz lá. Quando eu fiquei sabendo que ele quem administrava o espaço e tudo, aí eu falei assim, ai, nossa, não acredito. Eu não fui muito com a cara desse rapaz. E, ai, não gostei Mas dele. não havia acontecido nada, era só uma questão inicial. Não, ela de... achava eu bravo e eu achava tá. ela metida e foi Exatamente, a gente não foi a conversava. primeira impressão, sabe? Eu falei, ele tem uma cara de bravo, e eu sempre fui muito, né, assim, extrovertida, sempre fui de falar muito, conversar, e eu achava que ele era muito fechado. Eu falava assim, ai, não, ele é muito fechado, eu não gosto de gente assim e tal. E ele falava, ai, essa menina é muito metida, não vou com a cara dela também. Então foi assim desde o Falaram início. que ela tem de beleza, ela tem de metida. E ele não gostava. E a gente não olhava um pra cara do outro, só cumprimentava e pronto. Aí depois de um tempo, acho que uns uns meses. uns bons 4, meses, 5 meses depois de já estar ali. E aí foram feitos outros trabalhos, Sim. deu continuidade, né? Aí, de repente, assim, um dia foi muito doido. Um dia, um começou a olhar para o outro, do nada. Não tem explicação. Isso até hoje a gente não entende. Um começou a olhar para o outro, aí começou a ser mais simpático, né? Até onde a gente começou a namorar e depois foi o que eu contei. A gente já casou. E aí a gente continuou o trabalho junto, que a gente resolveu unificar tudo. Assim,
por que você não para de trabalhar lá? Vamos trabalhar junto, a gente Porque constrói... ela viajava muito, né? Viajava muito. Com as peças. Sim. E no caso, você já estava ali Ele já- administrando. Isso, ele já Sim, estava sim. O já estava teatro. lá, já fazia um ano. Uns 2 anos. Uns 2 né? anos. Ah, né? legal. E a gente resolveu unificar e começar um negócio juntos. E foi, estamos aí há 23 anos. 23 anos que vocês estão lá. E eu acho que é legal, a gente conversou um pouquinho antes sobre a questão de vocês explicarem para todo mundo. Vocês são administradores e mantenedores Sim. do teatro, Sim. né? Porque às vezes a gente fala administrador e há uma diferença. Sim, porque tem, no meio do teatro, por exemplo, às vezes a pessoa que administra, ela está cuidando de toda a logística, né, da parte do teatro. Não necessariamente ela que mantém o teatro. Desculpa. E, no nosso caso, nós que mantemos financeiramente tudo. Toda reforma, melhoria, tudo é da nossa empresa. Legal. Da nossa empresa que mantém tudo. E detalhe, 23 anos sem um centavo de ou dinheiro público ou de patrocínio. Sempre com Que legal. o trabalho, com o nosso trabalho, nosso recurso próprio da empresa, Isso é muito interessante. Sempre buscando, correndo atrás. correndo atrás de tudo para... De cliente, de tudo. E legal, e lá falando um pouco do teatro, a gente tem tanto as peças de teatro que acontecem lá, né? E o que mais que a gente tem no teatro que o pessoal pode encontrar lá? Bom, a gente, além das peças, a gente trabalha com bastante evento, Legal. muitas palestras. Enfim, a gente trabalha com todo tipo de evento. Né? Formatura. Formatura. Colação de grau, né? Ah, legal. Dança. Formaturas de grupos de teatro, porque tem Bacana. muitas escolas que ainda e formam muitos cursos atores. que eles montam um espetáculo conclusão durante do o curso, ano, né? e a conclusão daquele módulo do curso, Tá, a formatura a deles formatura ali. é uma peça de teatro. Então, Ah, a gente bacana. aluga para evento corporativo, musical. É legal, porque se tiver alguém procurando, Sim. saber que ali pode encontrar o espaço para poder fazer isso. E a nossa estrutura, ela foi pensada para isso, para atender todos esse público. Esse público. esse evento. Que legal, que bacana. E acho que o muita teatro... dança também. A gente Sim, trabalha com muita eu já dança vi do bastante. ventre. Ai, que legal. O bom de teatro é isso. É como eu falei, né? Dá para fazer de tudo. Isso é muito bom, é mágico. Que legal. E eu acho que o teatro ele deve ter passado por várias mudanças, né? Sim. Desde, 23 anos Sim. é bastante tempo. Quando vocês iniciaram, talvez não era o que é hoje. Vocês é que foram evoluindo, Sim, melhorando e tal. sim, Muita sim. coisa mudou, né? Foi mudando, não só na estrutura, o modo de ver o negócio também. Ah, Porque eu já vinha com uma bagagem antes de inaugurar o teatro, antes surgiu o convite de inaugurar o teatro, eu vinha com a bagagem que eu trabalhei 5 anos com esse espetáculo, com as Noviças Rebeldes. tá. Não saindo um pouquinho do assunto, mas só para Claro, entrar claro. no contexto, é um espetáculo da Broadway, né? As Noviças Rebeldes. Aqui no Brasil era uma adaptação e direção do Wolf Maia, e eu trabalhava numa companhia que chama Companhia Baiana de Patifaria. E foi a primeira vez no mundo que essa peça foi montada com homens fazendo as freiras. Olha, Com que atores, legal. homens fazendo as freiras. E o autor veio aqui para o Brasil, o Dan Gogan, que é o autor, Sim. e esse espetáculo estava na Broadway ainda, veio assistir, ficou doido e chamou a peça, olha só, para fazer 15 dias na Broadway, num Que teatro legal, off-Broadway, lá um teatro menorzinho, com essa companhia Sim. fazer lá. E essa foi era uma carreta de equipamento, então a gente chegava nas cidades, imagina, eu fiz 45 cidades no país durante 5 anos, então o lado profissional, a responsabilidade ficou muito grande, um espetáculo desse porte, né? E quando a gente entrou, quando surgiu a ideia de entrar no teatro, a primeira coisa que eu coloquei é isso, toda a dificuldade que eu passei viajando, que eu encontrei em cada teatro, eu falei assim, eu não quero que as pessoas passem aqui. Esse Então, é o diferencial. a gente até brinca, fala assim, aqui a gente não usa o não. Tá. A gente sempre A tenta gente dá uma ajudar solução. o cliente em tudo Em que ele tudo. precisa. Não dá para fazer dessa maneira, mas eu vou te dar uma outra opção. Tá. Mas para acontecer. Então, ao longo do tempo, essa bagagem de espetáculos, de viajar, de chegar em lugar no interior de São Paulo,
Não que tem tava, nada de estrutura, que estava né? fechado há 15 anos. Era um cine-teatro. E a gente, numa semana, transformou Tem que aquilo montar para um tudo. musical Eu fico imaginando. desse tamanho. Eu fiquei 3 dias dentro do teatro. Eu não dormi, eu cochilava. Então, assim, para montar toda a estrutura, adaptar e criar coisas novas para poder. Então, para poder realizar o espetáculo. Então, no Santo Agostinho, a gente foi tendo essa visão do negócio. Falando, Esse poxa, cuidado, esse né, cuidado. com quem chega. Nossa, olha, Sim. a colação, tá tendo muita procura para colação de grau. Então, como é que é esse mercado? Tá Exatamente. E a tendo gente sempre se adapta. muita procura para. Nós somos referência em vários setores ao longo desses 23 anos. Dança do ventre, igual ela falou. As maiorias das grandes escolas começaram a procurar o teatro e uma foi puxando a outra. Então, o mês de julho, durante anos, eu fazia festival, ou várias academias, ou várias Legal. escolas alugavam o mês de julho. Enfim, então foi Para assim as produções, né? Tanto que hoje Sim. as produções de teatro, até stand-up, que hoje é o mais comum. Sim, stand-up tem muito. As pessoas se referem ao teatro como a nossa casa. Eu que viajo, legal. faço aqui, faço ali, faço em vários teatros, mas hoje eu estou voltando para minha casa. Então a gente fez isso, conta disso. isso aí, de acolher mesmo as pessoas, né? Já é um teatro, já é uma empresa familiar. A gente trabalha com assim, você com sabe esse- o que isso remete para mim? Uma mensagem que a gente passa muito boa para as pessoas e aí no mundo atual, então, incrível. Quando vocês falam do cuidado de poder fazer isso pelas pessoas, é porque antes vocês passaram pela Sim, situação. nós sofremos Exatamente. na pele. Muito. E por que eu toco nesse assunto? A gente vive num mundo onde as pessoas estão querendo pular uma certa etapa. Elas estão querendo ir na parte pronta. E quando você vai no pronto, você faz uma pergunta muito simples. Diz assim, mas você vivenciou isso? Sim. Você fez isso? Você sabe qual é a dor? Você sabe aonde que tem a necessidade? Então, fica muito nítido quando eu vejo vocês falando. Cara, mas eu tava ali, eu vivenciei aquilo. Eu sei onde tá o problema, eu sei o que aquela pessoa tá precisando. E é óbvio que quando você vai gerenciar isso, você consegue ter uma habilidade muito maior, porque vivenciou aquilo. Então, me chama muita atenção isso. Exatamente pelo mundo que a gente vive hoje. As pessoas pulam muitas etapas Sim, hoje e em assim, dia. e nós recebemos, na época, né, muita crítica de outros administradores de teatro. Vou dar 2 exemplos. Primeiro, nós somos um dos primeiros teatros a desmembrar o horário nobre. Quebrar a Horário regra. nobre, horário nobre, qual que é? Era sexta 21h30, Tá. sábado 21 e domingo entre 19 e 20 19 horas. e 20 horas. Só que assim, as coisas foram mudando. É o que você fala, você tem que entender seu negócio, só que você não pode ficar Exato. fechado. Você tem que entender o seu que entorno. tá acontecendo. O que está acontecendo no mundo. O que tá. Então, poxa, não dá mais para uma... Porque antes, você colocava uma peça em cartaz de terça a domingo. Às vezes, no sábado, tinha 2 sessões. E isso foi quebrando. Foi mudando. Aí ficava de quinta a domingo. Hoje, de quinta a domingo, sexta a domingo. Hoje, um teatro igual o Santo Agostinho, que são 700 lugares, a peça fica um dia. Caramba. Ela não fica mais 3, 4 dias em cartaz. Mudou. Mudou totalmente. E aí, o que nós fizemos? Olha, a gente tem... E os teatros foram fechando em São Paulo. Foram fechando, os teatros mais tradicionais, mais antigos. E aí acabou tendo muita demanda de espetáculos e não tinha lugar para se apresentar, não tinha teatro. Sim. E aí nós fomos lá, um dos primeiros teatros a desmembrar. Eu fiz Quebrar 2 essa horários regra. nobres. Que legal. Eu fiz um às 8 e um às 10. Até chegou um ator, um dia ele chegou, era ator e produtor, ele invadiu minha sala, assim, mas é doido. Bravo. Muito nervoso. Você é louco. Você vai acabar com o meu espetáculo. E com o teatro, desse jeito. Com esse horário estranho. Calma, Sério? confia em mim. Aí ele falou, né? Se eu estiver errado, eu vou entrar aqui na sua sala e vou falar que eu sou um imbecil. Passou um mês. Ele entrou. Esgotando Foi. o espetáculo dele às Funcionou 10 da noite. muito. Esgotava. 700 pessoas todo sábado. Aí ele entrou, Adriano, eu sou um imbecil. E saiu. Tipo... Eu mas vim por quê? aqui só Bom. pra falar que eu sou um imbecil. Lógico, ele estava acostumado a trabalhar a vida inteira com aquele horário. Quando Sim. surgiu algo novo, Claro. ele Teve uma resistência. Ele teve uma resistência, normal. E aí nós fizemos isso. E hoje, todos os teatros, muitos Isso na época aconteceu começaram com o a fazer stand-up, isso. né, também. E eu começou com stand-up. Você é louco, eu escutei de 2 vezes já que eu sou louco. Que você vai botar o stand-up em horário nobre, você vai acabar com o teatro. Caramba. Isso há 12 anos.
Você vê que coisa maluca isso, né? Porque assim, a gente que tá de fora, eu não sei se é porque talvez uma geração diferente, algo assim. Outro dia a gente comentou, acho que foi lá dentro do teatro mesmo, algo assim, e eu não me ligava muito essa questão do horário, né? Porque a gente tá nessa percepção de, cara, não importa o horário, eu vou lá, saio da minha casa. E aí eu lembro que vocês explicaram alguma coisa, eu falei, não, peraí, faz sentido. São pessoas que frequentam, elas têm outros costumes, ela tem uma outra vida, uma outra rotina. E aí você falando agora me remete a essa mesma história. Porque além de tudo você tem que estudar o público, né? Exato. Você tem que Quem saber é que vai lá? Exatamente. E você só... Então, as pessoas... Muitos teatros que me criticaram, hoje, eles são, assim, o carro-chefe financeiro deles é o stand-up. Porque nessa época eu falei assim, esse pessoal veio para ficar. Sim. É uma geração nova. E já era o começo das mídias sociais a começar já. O começo, acho que do Orkut, já tinha Orkut, Facebook estava começando. A tecnologia foi a tecnologia, muito. Aí você fala assim, olha, aí foi mudando. É outra linguagem e mudou. Ao ponto, assim, de todos os grandes teatros hoje, de São Paulo, tem stand-up e muitos no horário nobre. Por quê? Mudou o público, mudou a cultura, é outra geração. Então, é o que você falou, são outros hábitos. Então, você tem que entender, olhar para o negócio, falar assim, você tem que se adaptar. Eu acho que tem até ali na Alameda Santos, se eu não me engano, com stand-up meia-noite. Tem um teatro ali com stand-up à meia-noite. Eu tinha sessão às 2h no sábado. Caramba. Você vê como é que é, né? Verdade. O pessoal que era tinha duas pessoas que eram da Rádio Metropolitana, um é o Bartô, que está até hoje lá no Chupim. E eu cheguei a abrir num carnaval sessão às 3h, que tinha tanta gente para fora. Eu chegava, a gente tem que abrir sessão extra. As pessoas ficavam esperando do lado de fora a próxima sessão. Para comprar. E assim, isso foi mudando. Inclusive, né? Eu escutei isso também quando um grupo me procurou para eu colocar eles em cartaz lá. E eu falei, gostei do trabalho deles. Acho diferente do que tem aí. Vou abraçar. Que a gente tem isso. A gente pega produções novas, pessoal novo, e nós abraçamos, tipo, a gente dá oportunidade, compra a ideia da pessoa e vai, vou com você, vamos. E algumas pessoas chegaram para a gente e falaram, não, isso aí não vai dar em nada. Hoje é o maior grupo de stand-up do mundo, porque não há um grupo no mundo que leve tantas pessoas em outros países como esses caras estão levando. Então, no mundo, eles viajam o mundo levando em turnês. Se não for o maior, é um dos maiores. E a gente escutou isso há 9 anos, entendeu? Então, isso tem também. Às vezes é o feeling. Fala assim, pô, isso aqui vai ser legal. Hoje até fica chato, né, pra gente. A gente olha e fala assim, Kátia, isso aqui não vai ser legal. E já olha. Você já vai pegando a experiência e tem coisa que fala assim, tem projeto, nós vamos trabalhar com isso. Então, a gente fez isso deixando sábado e domingo durante o dia para trabalhar com evento corporativo, por exemplo. Também a gente começou a trabalhar com muito durante de final de semana, enfim, vários eventos. Então, ao longo desses 23 anos, e a gente aprende todo dia. E isso que a gente tem que é a dica que fica. Tem que estar predisposto. Predisposto, né? E saber que as coisas mudam todos os dias e você tem que ficar antenado em tudo isso aí, porque senão você vai ficar para trás. Eu acho que uma das coisas que a gente conversou recente também em relação à mudança, né? A gente falou sobre a divulgação. Sim. E você até comentou isso naquele dia comigo, mudou muito. Falou, nossa, há tempos atrás eu fazia de uma maneira, eu fazia isso, tal, dava X resultado. E hoje é diferente. Hoje você tem que se comunicar de uma outra maneira, em outro veículo, para que você possa levar o público. E eu acho que tem tudo a ver com o que você está dizendo. As coisas vão mudando. Ou você está ali enquadrado naquilo que está acontecendo, ou você acaba ficando restrito e não consegue avançar com isso. E você tem que aprender de novo a como fazer aquilo, né? Isso é o mais interessante. Até, inclusive, um dos projetos que a gente trabalha hoje, que acho que faz parte disso, é o projeto Escola. Sim. Né?
Por que é interessante? Porque você pega a criança e já vai mostrando para ela desde pequena o costume de ir ao teatro, né? O gosto de como é legal, de quantas histórias, quanto você pode aprender. Então você começa Porque você incentiva ela desde cedo. Sim. Começa com os espetáculos infantis, então ela vai pegando gosto até depois ela crescer e ela não parar de ir mais. E a gente fazia a famosa formação de plateia. Sim. Que de um tempo para cá, agora eu não me recordo de quantos anos para cá, mas foi perdendo isso também. Porque a tecnologia foi vindo e isso foi deixando um pouco de lado. Então a gente tentando retomar isso para, lógico, ficar ali em paralelo com a tecnologia, mas não fazer com que as pessoas percam o gosto de sair de casa, de ir ao teatro. Sim, com Né, certeza. e prestigiar. E lá já passaram, acho que, grandes atores, né? Porque a gente, às vezes, está ali, acompanha, já passou ali grandes espetáculos, grandes atores. É bem interessante, né? Muita gente já frequentou ali. Sim, a gente... Eu estou fazendo esse levantamento porque a gente quer escrever um livro sobre essa história. Olha, que teatro. legal. Até deixa eu fazer uma pergunta um tanto quanto particular. Já teve algum lançamento de livro no teatro? Sim, e nós vamos ter um esse mês ainda. A gente vai ter no final do que mês legal. sempre tem. Sempre Olha, tem. que bacana. Ou a própria editora, ela não é um livro específico, Tá. alguns livros, algumas obras, mas tem sim. Legal. A gente fez até casamento, aniversário. Casamento no teatro. A gente já A fez pessoa casamento. casou no teatro. Ela fez a peça, eram 2 atores, né? Eles fizeram a peça e depois casaram. Caramba. Assim, fez parte da apresentação o casamento, na verdade, né? Não, foi mais algo... É muito doido, né? É muito Aniversário, doido, por exemplo, cara. já não foi a primeira vez, a mãe vem... Eu acho muito legal essas coisas novas, eu acho muito interessante. A peça estava em cartaz infantil, eu falei, vou comprar 50 ingressos para os amigos do meu filho, mas depois dá pra gente, os atores cantarem parabéns. Foi assim, entrou Olha, com que bolo. legal. São ideias, né? Acho que as Ideias, pessoas vão tendo ideias muito diferentes bacana, e é interessante isso. Porque você faz num boliche, você faz num... Faz. Em outros lugares você pode e fazer... o legal é que alguns deles foram em espetáculo de comédia, né? Comédia então, também. depois que acaba casamento, a peça... pedido de casamento. Aí brinca, faz piada. Nossa, é muito Nos bacana. stand-ups, normalmente, quando o stand-up está em cartaz lá, normalmente as pessoas ligam, porque nós temos um contato muito próximo com o público. Tá. Eu tenho essa preocupação de saber como é que o público, o que o público pensa. O que ele a gente gosta. conversa muito. Tá. A gente sempre pergunta. Por isso que nós sempre fizemos comédia no teatro. Legal. Porque a gente conversando com o público era o que as pessoas queriam assistir. Era sair de casa para ter um momento fora dos problemas. Fora dos problemas. Né? Dar risada. E no stand-up acontece muito isso. A pessoa me liga, porque o nosso telefone tá lá no site. Pô, vou pedir minha noiva em casamento, eu vou pedir meu noivo. Que legal você falar isso. Tipo, o cara, ele já premedita isso, já premeditado. Sim. Ele vai lá, te liga, pô, que interessante. Dá pra fazer? Eu aviso, eu falo, olha, você sabe que você vai ser zoado, né? Mas tudo bem, você quer assim. Outra vez eu achei interessante a menina, né? O noivo dela adorava aquele humorista, e aí ela me ligou dizendo, ó, eu quero pedir ele em casamento. Eita! Aí foi foi muito diferente. legal. E foi legal. Foi muito legal. Todo mundo ficou surpreso e falou assim, parabéns pela atitude, a muito, ideia é bacana. Então acontece essas coisas também, é algo... E o legal é que o público entra na história, brinca, bate palma, vai junto com a pessoa, compra a ideia. Legal. Isso é muito bom. bacana isso. É interessante, é diferente. Um tanto quanto, às vezes, passa uma vergonha, mas é interessante, né? Eu fico imaginando. Eu já vi algumas coisas. A gente fica lá atrás assistindo, falando, nossa, como é que ela consegue? E você vê que como as coisas mudam, que o público mudou nesses anos. Você falou da divulgação, só para a gente não deixar passar. Antigamente, a gente tinha muito jornal impresso. Sim. A Folha, o Estadão. Mídia impressa em geral. A mídia impressa tinha o guia de teatro. Era muito caro você anunciar no guia. Tá. Então tinha uma coisa que acontecia. O guia ele saiu na sexta-feira. Na quinta era o fechamento desses guias, do Estado e da Folha. E tinha um calhau, que eles chamavam, que sobrava um espaço. Tava lá, o cara não tinha vendido. A parte do marketing, enfim, de vendas não tinha vendido aquele espaço. Então eles começaram a oferecer para as peças de teatro. Então o custo era 10 vezes menos. Legal. Eles já anunciavam. Então era um investimento que você tinha um retorno. Um anúnciozinho, para você ter uma ideia, te gerava um mês todo assim, de retorno.
Nós tivemos, hoje infelizmente não existe mais, era um jornal que ele circulava dentro do metrô. Isso era maravilhoso, eu chegava a ter 11 anúncios. Não é Metro News? Metro News. Uhum. Metro News, eu lembro que você comentou algo assim. Era muito 11 anúncios por semana eu tinha. Eu, com anúnciozinho, eu lotava a casa. Então, para você ver, hoje você entra no metrô, ainda tem aqueles monitores, ninguém olha mais, tá todo mundo no celular. Exatamente. A gente anunciava naqueles, porque era caro, mas era um retorno absurdo, muito alto. Era aqueles painéis nas estações, dentro do vagão e tal. Hoje eu acho que tem muitos que você tá o espaço vazio lá. Porque as pessoas acabam não por causa da mídia hoje social. Hoje o cara tá... Eu brinco que ele tá com a cara no celular. Sim, ele tá com a cara no celular. Caso assim, e a mídia social também, quando você faz uma publicação, o interessante é que você vai a lugares que você não atingiria esse público de teatro. Mas aí você começa a atingir público também que nunca foi ao teatro. Aí começam a vir as curiosidades. Por exemplo, a gente ficou em cartaz lá com o Maurício Manfrini, que é o Paulinho Gogó. Então as pessoas respondiam nos comentários como se estivessem falando com o personagem Paulinho Gogó. ele. Porque você chegava em pessoas até pessoas mais humildes, tudo, que achavam que era ele que estava publicando, né? Então você tem isso também hoje com a tecnologia, que você chega a vários lugares que você não chegaria com o jornal, por exemplo. Exato. Mas em compensação você tem, né? Você tem isso também, que são as curiosidades e dos comentários, pessoas que ligam, eu posso ir de bermuda? É verdade. Eu vou assistir uma peça amanhã, eu posso ir de bermuda, pode ir de chinelo. Pergunta, né? Porque a pessoa nunca foi ao teatro e você tem... porque a mídia social levou essa informação até essa pessoa que nunca foi ao teatro. Então, isso que é bacana. Mas você tem que saber como é que você vai formatar essa arte, como é que você vai fazer esse anúncio. Né? Não é só você publicar lá e acabou, entendeu? Eu acho que, na verdade, a televisão, ela sempre entregou em todas as casas. É absurda a televisão, ela é gigantesca o poder dela. Só que a internet, ela possibilitou chegar nesses mesmos lugares de uma maneira um pouco mais privativa no sentido pessoal. Então, cada um tem seu celular, a internet tá ali, o cara tá vendo as coisas dele. Ele tem o direito de clicar e escolher o que ele quer. A televisão, você não tem muito... Ali são canais, aqui não. Ele clica diretamente em assunto. Isso que é bom, né? Exato. E proporcionou algumas pessoas se comunicarem que, se ele dependesse de uma televisão, talvez ele não teria acesso. Sim. Isso também mudou muito. E aí faz com que essa informação chegue na casinha lá no fundinho, essa pessoa, né, do Brasil, vamos dizer assim, e essa pessoa também consiga responder, consiga mandar um negócio aqui para você, que ela tá muito distante. Eu vivenciei isso, tá? Eu tenho um hobby, né, que é pescaria esportiva. Então eu estava assim no lugar, na divisa de Roraima com Suriname já, floresta amazônica, é muito longe, muito assim... Tanto que assinei um termo de compromisso, de responsabilidade, dizendo que se acontecesse alguma coisa eu não teria socorro, porque eu estava no lugar. E aí a gente sempre tem o guia, que a gente fala que é o piloteiro, né? Que é o guia do barco, que vai levar, que é o ribeirinho, que ele nasceu, o pai dele nasceu ali, o avô, são gerações. Conhece a região. Conhece. Isso. E a gente fica 10, 12 horas dentro desse barco, um barquinho, né? E você acaba conversando sobre tudo. E aí eu fiquei uma semana lá. Num dia eu falei sobre, ele perguntou o que era meu trabalho e tal, e no outro dia ele veio com vídeo. Ele falou assim, é isso que você trabalha? Era um vídeo do Thiago Ventura que tinha sido gravado uma semana antes no Santo Agostinho. Falei, no meu teatro. Então, é o que você falou, olha onde chega a informação. Chegou. Eu usei esse exemplo, que eu vivenciei, aonde chegou a informação. Quer dizer, num lugar... Pode falar que é no fim do Brasil, na divisa com outro país, no meio da selva, mas o celular, a mídia social, levou essa informação para ele. Então, eu acho que além de, no sentido assim, além de informação, leva a cultura, leva um desenvolvimento, leva a oportunidade que muitas vezes essa pessoa não tem. Ela mais tá interessante, desprovida né? disso. E as pessoas começam a falar a mesma língua. É muito bacana isso. É muito legal. E eu falo que a internet, ela... Eu ainda acredito nessa versão de que a gente está apenas começando. Ainda, por mais que a gente fale aí 95 para frente um pouquinho, mas eu acho que está muito cru ainda. A gente ainda vai vivenciar coisas muito extraordinárias, muito diferentes, e que vai trazer todos nós para essa reflexão mais passada. Como éramos, o que fazíamos e o que
que vamos fazer pra frente. Pra mim é muito claro. Tanto que você falou, eu tava aqui na minha cabeça fazendo uma conta, você falou, pô, se for 95 e tal, aí eu fui olhar, nasci em 81, mas o tanto que eu fui no teatro, e muito provavelmente era exatamente você que tava Sim. com a peça lá no teatro, né, em No 95, em Politeama. Que nos remete muito a outra coisa. Eu falo para as pessoas que o mundo dá muita volta, né, e nos proporciona coisas bem diferentes. Aqui mesmo eu vou entrevistando pessoas que muito possivelmente eu vi numa capa de uma revista, eu vi numa televisão, vi em algum lugar. E toda vez que acontece alguma coincidência, por dentro de mim eu sempre fico assim, que incrível isso na vida, né? Isso é uma magia daí da vida, né? Você olhar que anos atrás você estava vendo Exatamente. aquilo e que essa pessoa está diante de você. É uma coisa... É muito bom É isso. muito incrível isso, Isso cara. aconteceu comigo. Eu era pequena, eu via propaganda na televisão dessa peça, Trair e Coçar é Só Começar. Eu nunca imaginei que exato. anos depois eu ia estar fazendo Atuando. esse espetáculo. Então eu falei, meu Deus, a vida é muito doida, Ou né? um ator. Ou conhecendo um É, ator, um ator. ou Ou um ator, atuando junto. exatamente. Vou dar um Como a exemplo. gente conhece vários, né? Há lá. pouco tempo atrás eu fiz um evento foi muito legal, que ele é economista e comentarista da Jovem Pan, que é o Gustavo Segreri, fez um espetáculo lá no teatro. E eu acompanho a programação da rádio e de repente eu estava lidando com a pessoa que eu sou fã e com toda aquela galera, né? Por exemplo, aconteceu isso com o próprio Paulinho Gogó, aconteceu isso com essa companhia que eu trabalhei, com a companhia Baile Patifaria lá com as Noviças Rebeldes. Eu via eles na Hebe, no Jô Soares e anos eu estava trabalhando com eles. Então, assim, na nossa profissão tem isso também. O teatro, as artes tem isso, você admira aquele ator, só que um tempo depois você vai trabalhar com esse ator, né? Você vai conviver com essa pessoa. E isso que acaba sendo o diferencial, né? Que você é fã e acaba virando colega de trabalho, ou essa pessoa que você é teu ídolo acaba virando teu cliente. Né? Acontece isso também. Isso é muito legal. É muito Recente legal. eu tava numa live, eu entrei na live do Derico, que é aquele músico Sim, do Jô Derico, Soares. sim. Eu tava na internet, aí entrei na live dele. Eu já havia comentado com ele sobre o podcast e tal, ele tinha respondido, eu vi que era ele falou, não, vamos ver e tal. E nessa live eu convido ele, fala, não, vamos gravar e tal. E depois eu falo pra ele fala, me falem músicas que vocês querem que eu toque. Ele fica com uma flauta na live tocando. Eu falei, Garota de Ipanema, né? E ele pegou e tocou. E aí ele fala o nome, pô, então vou tocar Garota de Ipanema e tal. Eu achei o máximo, isso foi muito. E assim, a gente tá falando de que, há anos atrás, eu penso quantas noites eu tava ali assistindo entrevistas e vendo ele brincar com o Jô e tal. Então, o fato da pessoa falar seu nome, o fato da pessoa fazer um ato ali, alguma coisa, isso mexe muito, né? É uma coisa que você fala, como pode? Você nunca mais vai esquecer isso. Isso marca. E no nosso caso também tem o inverso. Tem pessoas que nós acompanhamos o começo da luta, da batalha, e hoje você vê a pessoa brilhando lá. Você fala assim, poxa, eu conheci cada passo, eu vivenciei cada passo dessa pessoa, então eu sei que ela, o quanto ela merece estar lá, né? Posso falar de uma pessoa que é uma pessoa super querida, que é a Nani People. Olha só. Eu acompanho a vida, a história, desde... Nem existia Nani People. Personagem, né? Que legal. A personagem que hoje é o ser Nani People, que é uma das pessoas mais... uma das pessoas mais fantásticas que a gente conhece Que ser humano que ela é. Sim, a própria pessoa. Aconteceu um caso, quando estava tudo fechado, a gente gravava lá um quadro com 4 amigos, que era a banca de piada. E ela foi a convidada. E a gente eu estava fazendo manutenção lá, um negócio no teatro, e ela parou a gravação, ela começou a chorar. E ela falou assim, nossa, porque ela trabalhou com meu pai. Ela falou assim, quando eu cheguei em São Paulo, a primeira cena que eu tive na minha vida foi o pai desse moço aqui, em cima de uma escada, arrumando um negócio lá. E eu voltei no tempo, sei lá, 30 e poucos anos, né? Então, para você ver, até uma pessoa que é bem sucedida, tem sucesso, tudo mais, tem coisas que acabam... mesmo lá no começo, a pessoa nunca perde essa essência. Isso que Exatamente. é o bacana. E a gente, só esqueci rapidinho de falar, quando a gente se preocupa com o trabalho, o atendimento que a gente tem, é o que você falou. A gente tenta passar para as pessoas como a gente gostaria de ser
ser tratado. Exato. Quando você chega num restaurante, num hotel, em qualquer lugar. Então eu pego muito... Lidar com equipe é muito complicado. E você tentar o tempo todo não deixar esmorecer. Acontece um fato muito... que leva ao que está acontecendo hoje. A gente chega para as pessoas, nas peças principalmente, eu e a Kátia, a gente fica lá na frente. E primeira coisa, boa noite, seja bem-vindo. Legal. Então, muitas pessoas não sabem receber esse tratamento. Muitas falam assim, né? Seja bem-vindo, você também. Você também. Quer dizer, a pessoa se desacostumou a ser tratado. Se a gente tenta tratar dessa maneira, né? Acolher quantas o pessoas a máximo gente possível, leva né? na poltrona, nós fazemos trabalho e Não, leva. isso é real, porque a gente já foi lá e é tenta exatamente fazer isso. Essa Vocês fazem preocupação muito isso. de ser... E olha que assim, eu sou muito... eu sou muito pilhado em umas coisas, tipo... Às vezes tem uma coisinha que não tá do jeito que eu quero. A gente depende dos outros, manutenção principalmente, né? Hoje, mão de obra qualificada é muito complicado. Quem é qualificado não tem agenda, né? É muito difícil. A gente quer trocar as coisas, quer modernizar e tal. E às vezes uma coisinha que eu já nem durmo. Kátia, calma, pô, ninguém vai olhar naquilo e tal. Então é que a gente tem essa preocupação. Legal. Tanto que agora a gente começa uma nova fase e já tem toda a parte de acessibilidade, mas nós vamos melhorar essa parte de acessibilidade. E se tudo der certo, né, que a gente não depende só da gente, a gente quer, por exemplo, em todos os espetáculos, ou na maioria, a gente já está numa luta de colocar, por exemplo, acessibilidade, Libras, por exemplo, de atingir um público, tentar ser a cada tantos espetáculos ter um para atender esse público também. Então, a nossa preocupação sempre é atender e sempre se colocar do outro lado. Como é que eu gostaria, tanto como cliente ou como público, de ser recebido, de ser atendido. Recebido. Eu acho que isso é importante. Sim. Essa parte é fundamental. Porque é a primeira impressão, né? Quando uma pessoa chega, é a primeira impressão que você vai deixar para ela. Então, se você tá ali, você além de colher os feedbacks do que acontece dentro do seu próprio negócio, você tá sentindo o que tá acontecendo, consegue melhorar com o tempo, e essa pessoa te entrega a oportunidade de você receber ela, e você fala, poxa, mas fui eu que te recebi, né? Você chegou aqui e eu senti. É muito legal muito isso. Gostoso isso. É muito bom, uma preocupação muito importante. Olha, daria pra gente ficar aqui horas, né? Conversando. Tem história. Tem bastante a gente história. pode combinar outras vezes Com e certeza. continuar aqui, né? Puxa, tem muita coisa, prazer. voltem, o espaço está aberto certeza. para divulgação, para vir aqui. E eu acho que é muito legal, acho que a gente ajuda demais a galera, né? Eu acho que toda vez que a gente conta todas essas histórias, todo mundo vai aprendendo muita coisa, né? Vai vendo as histórias, vai aprendendo, é muito legal. Queria deixar um presente para cada um de vocês, espero que vocês muito gostem. Obrigada. É uma caneta personalizada e que essa caneta possa assinar muitos contratos, que ela possa ajudar vocês aí a assinar vários contratos, espetáculos, muita gente aí. Que legal, obrigada. viu? E mais uma vez, obrigado, tá? Ter vindo aqui. A gente que agradece. E pra gente, assim, é muito legal a gente ficar contente de ver vocês também, porque eu sempre falo, né, como eu falei no começo, eu admiro a nossa o trabalho de vocês. De anos. E queria deixar registrado aqui, né, no finalzinho, poucas pessoas, eu já te falei isso, na nossa sala, poucas pessoas eu vi se dar a volta por cima em situações adversas como vocês. Então, legal, a gente acaba se identificando com isso, porque nosso meio de trabalho, ele oscila demais. Sim. Então, a gente já teve que se reinventar umas 3, 4 vezes, passou por grandes crises, mas estamos de pé. E é muito bom a gente ver pessoas que têm essa mentalidade de vocês, o profissionalismo que a gente também olha do nosso lado, vê o trabalho de vocês e vê como vocês, em situações adversas, vocês... A excelência que vocês fazem no trabalho de vocês. E falei isso para você na minha sala e queria deixar registrado aqui. Recentemente você Parabéns comentou isso. também Obrigado, fico muito feliz. A gente admira muito. Ai, obrigado, imagina. Eu falo que tanto eu quanto a Paloma, o que a gente tenta é entregar o nosso melhor, né? E principalmente em situações adversas, a gente sabe que exige muito mais ainda da nossa pessoa. E é nesse momento que você tem que estar predisposto, porque senão as coisas não acontecem. E é ali que a gente o tempo todo coloca a mão para realmente fazer as coisas acontecerem. Então isso é legal. E o grande risco e perigo para o empreendedor é a zona de conforto. Exato. Isso quando você chega ali, eu falo por experiência. Sim. Então, quando você acha que você está...
e a vida te dá uma opa, acorda. Exatamente. Uma chacoalhada. Que legal. Mais uma vez, muito obrigado de vocês estarem aqui. A gente que agradece. Acho que a galera teve a oportunidade de conhecer o teatro, o trabalho de vocês, a história, tudo isso. E a gente marca outras vezes para vocês retornarem. Tem bastante história tá legal. bom? Muito obrigada. Combinado, hein? Obrigada Obrigado. mesmo. Vamos lá, galera! Foi um prazer receber todos vocês aqui. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês que chegou até aqui, assistiu o episódio. Parabéns! Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para que você possa também acompanhar todo o conteúdo, ativa as notificações. Hoje nós estivemos aqui gravando, né, esse episódio junto com o nosso querido Adriano, com a nossa querida Kátia. Foi sensacional conhecer um pouquinho da história deles, conhecer um pouquinho do teatro, né, do Santo Agostinho, teatro esse a qual eles estão presentes lá há mais de 20 anos, se conheceram no teatro, olha que história incrível. E que sirva de muita inspiração para você que está aí nos assistindo nesse momento. Seja sempre muito bem-vindo, é um prazer receber a sua visita aqui. Se inscreva no canal e nos vemos no próximo episódio. Um abraço a todos!